Bom, vamos começar? Olha, vamos lembrar, nós combinamos que você iria ler para depois me assistir. Foi isso que aconteceu, não é? Então, no nosso site, você já sabe quais foram as páginas que você teve que ler para poder me assistir agora. Vamos conversar sobre o primeiro assunto: os atributos para um bom professor comunicador. E por que é importante discutir esses atributos, não é? É importante porque você precisa entender que são os detalhes que fazem diferença na comunicação, principalmente em sala de aula, porque nós estamos administrando uma relação. Aquelas pessoas que estão ali são pessoas que têm vários problemas na cabeça, nós temos vários problemas, várias tarefas do dia a dia. Então, se você não entende quais as ferramentas que você utiliza para poder administrar eventuais intercorrências na comunicação, a coisa fica complicada. Mas para isso você precisa ter características que são próprias ou então desenvolver algumas características, não é? Vamos discutir algumas dessas principais características. Por exemplo, humildade. Gente, olha só, não é a questão de você ficar pregando, seja humilde, numa questão filosófica. Mas você precisa entender que tudo que você fala para o seu aluno, e principalmente da forma como você fala para o seu aluno, gera naquela pessoa um julgamento a seu respeito, que a gente até vai falar daqui a pouco. Mas quando você se mostra uma pessoa que está sempre preparada a aprender também com o aluno, que você aproveita as informações do aluno, valoriza as informações do aluno e que tem uma postura que mostra que você não é onipotente, onipresente e que aquele aluno pode efetivamente contribuir, isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer diferença na hora dele interpretar a informação, entendendo que você é de carne e osso, mas que é um grande catalisador, um grande motivador. Ok? Bom, qual seria a outra característica, né? E você precisa saber ouvir críticas. E por que você precisa saber ouvir críticas? Você sabe que às vezes nós ficamos envenenados quando um aluno faz uma observação, ou então quando você vê uma avaliação, o professor está inseguro, o professor é um pouco antipático, e aí você às vezes já entra contaminado, envenenado para dar aula para uma outra turma, numa outra situação, ou se for uma avaliação durante o curso, você fica envenenado, literalmente envenenado. E qual é o grande problema? É que o professor tem que entender que ele está ali exposto e que as pessoas, elas fazem as suas observações e que, de uma certa forma, estas observações, e ninguém gosta de ouvir crítica, vamos combinar, não é? Ninguém gosta, mas essas observações nós temos que, aproveitar para servir de referência. Ao invés de você ficar chateado quando você ouvir críticas do seu aluno, ou seja por escrito, seja pessoalmente, pensa assim: caramba, esse é meu ponto fraco, deixa eu melhorar. Combinado? Você tem que aprender a administrar isso. Bom, qual seria a outra característica? A outra característica é o comprometimento. E o que significa ser comprometido? É que o aluno percebe quando o professor é um taxista do ensino. O que significa taxista do ensino, né? Imagina, olha só, um taxista, ele te leva de um lugar até o outro e dependendo dos quilômetros rodados, ele não te cobra. Então tem gente que age da seguinte maneira: eu falo tantas horas e recebo tantas horas. E essas pessoas, elas não mostram um comprometimento. O aluno percebe isso. Olha, eu sou pago para falar. Você pode talvez até entender, quem sabe, né? E não é por aí. Então o aluno sente quando o professor está realmente preocupado com a aprendizagem. O aluno sente que esse professor, ele transcende as informações. Por exemplo, o aluno tem dúvida, né? O que é uma pessoa comprometida quando o aluno tem dúvida? É a pessoa que de repente fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu conheço um artigo, eu vou pesquisar um material e eu vou responder essa sua questão na próxima aula. E aí você apresenta, e aí você oferece material além daquele que o aluno queria, precisava. E aí você mostra para o aluno que você realmente faz toda a diferença. Ok? Agora não adianta, né? Porque o aluno, ele vai ouvir você e ele precisa ver em você um espelho, ou melhor ainda, uma imagem que represente aquilo que ele gostaria de ser. Ele precisa perceber e sentir que quando ele está triste, quando ele tem dúvida, você está complacente. Ele precisa entender que quando ele, aluno, está inseguro, você está ali pronto para ajudá-lo. Mas como é que isso acontece? Como é que ele vai perceber que você está 100% antenado no momento psicológico dele? É porque ele percebe que você é uma pessoa empática.
O aluno precisa perceber, e ele não percebe, isso é uma situação que acontece como consequência da própria postura do professor, que o professor está sempre, olha, antenado e principalmente sensibilizado com o momento do aluno. Isso faz toda a diferença na comunicação. Agora, você quer ver uma coisa? Como é que um professor consegue sensibilizar uma turma? Como é que um professor consegue passar paixão, verdade, motivar, empolgar? Sabe como é que ele passa isso? Eu vou te contar. É através dos olhos. E aí você vai me perguntar assim, Ney, como é que eu vou aprender no livro? Através dos olhos, comunicar verdade. Não, você não vai aprender através do livro. Você vai refletir comigo o seguinte: qual é o seu papel? O que você faz na vida? Você sabe o que você faz na vida? O que eu faço na vida? Eu contribuo com a nossa sociedade. Eu faço toda a diferença na vida daquele aluno. Você faz? Ou você é um transmissor de informações? Não, você faz diferença? Então você tem senso de relevância social. E o que é o senso de relevância social? É você estar com a sua mente completamente voltada para a responsabilidade que você tem em sala de aula. E sabe o que faz? Qual é o resultado disso? Vou te contar. O resultado disso é que quando você se expressa, o aluno pensa assim, nossa, realmente o que ele está falando faz diferença. Eu vou pensar, essa informação, por mais técnica que seja, nossa, essa informação, ele está tão preocupado com o meu desenvolvimento. Então esse diálogo metafísico, através do olhar, através da sua eloquência, isso acontece por quê? Porque o professor que percebe a sua importância relacionada àquela pessoa que está ouvindo, relacionada ao seu país, relacionada ao mundo, esse professor faz diferença na comunicação. Então aquele professor que parece um robô, aquele professor que o olhar dele desvia tentando lembrar da informação, é aquele professor que não se envolve emocionalmente. Ele não se envolve porque no fundo, eu arrisco a dizer que esse professor não entende qual é o real papel dele na sociedade. Senso de relevância faz com que a comunicação seja completamente diferente. Agora não adianta nada, né? Ser empático, ser comprometido, ter senso de relevância. Esse professor tão apaixonado, tão comprometido, que fala, dá excesso de informação, não dá tempo para o aluno refletir e o aluno acaba divagando, ele acaba não mais conseguindo prestar atenção. Isso acontece por quê? Porque muitos professores, eles esquecem que a comunicação é um processo técnico e, por ser técnico, ele tem que levar em consideração a logística, as características. Você tem que botar na cabeça o seguinte, você tem uma meta é que ao final daquela aula o aluno pelo menos saia a par de determinado conteúdo. E para que isso aconteça, você tem que estabelecer essa meta e ser focado, ser objetivo. Isso é fundamental. Portanto, você tem que se preocupar tanto com o que você vai falar, como você vai falar, e este como está relacionado às características. Por quê? Porque o professor se empolga, fala, não administra seu tempo e no final corre. E a percepção de qualidade da sua aula, vai para o chão. Então você tem que saber administrar o seu tempo e o seu conteúdo. E isso acontece quando você é focado naquilo que você quer. Ok? É lógico que nada disso é engessado, não é? O professor tem que ter flexibilidade. Então, às vezes, um determinado assunto, ele vai e aprofunda um pouquinho mais, porque ele percebe como sendo um interesse maior, como ele percebe sendo um assunto de referência. Às vezes ele é obrigado a encurtar um outro assunto, mas isso não é omitir, isso não é enganar o aluno. Pelo contrário, isso é respeito ao aluno. O professor tem que ter flexibilidade, porque o professor que é um robô, que dá aquela aula engessada, ele às vezes corre o risco de não acabar a aula e principalmente ele corre o risco de não se comunicar adequadamente. Por quê? Porque o aluno tem a sensação de que está falando com um robô, de que está falando com uma máquina. Então cada aula é uma aula. Você não pode... Olha, eu vou gritar com você, hein? Você não pode dar a mesma aula para turmas diferentes. Você tem que ter flexibilidade e administrar isso de turma para turma. Mas só tem um jeito de você conseguir fazer isso bem, não é? Com todas essas características, para que você dê uma aula diferente para cada turma, você precisa de uma boa dose de criatividade. Criatividade.
E você vai ser criativo na medida em que todas essas características estejam bem desenvolvidas em você. Por quê? Porque você vai ter a capacidade de se abstrair do processo, imaginar, olha, o que eu quero com essa aula, qual o tempo que eu tenho, quais são as características do aluno, deixa eu fazer uma dinâmica para essa turma. Poxa, nessa turma, os alunos, já me disseram que os alunos têm um horário de ônibus, então deixa eu trabalhar tal coisa no final da aula que é melhor para eles não perderem o horário. Repara, você administra essa relação em função, você usa a sua criatividade em função das características que te passam relacionado ao contexto no qual você está envolvido. E uma outra característica, olha, e essa então eu diria para vocês que hoje em dia é um privilégio quem consegue, mas faz toda a diferença na comunicação. Você sabe o que é? É o equilíbrio, é a calma. Nós hoje vemos aí na mídia, infelizmente, tem aluno agredindo o professor, não tem? Tem professor também agredindo o aluno. Mas vamos pensar que isso são casos extremos? Ok, mas o que acontece na hora que você dormiu mal, que você está com um problema em casa e um aluno vai e tenta te tirar do sério, seja de propósito ou seja sem querer? Qual é a consequência de um descontrole seu? Você não sabe qual é a consequência? Eu vou te dizer qual é a consequência. É perder toda a turma sob o ponto de vista emocional. Você deve procurar ser paciente, ser equilibrado. Mas nem como é que eu faço isso? Como é que você faz isso? Se concentrando. Não entre em sala de aula sem se concentrar.